Olá, meu querido, minha querida, seja bem-vindo ao nosso estudo bíblico comigo, pastor Wendel Costa. E vamos continuar no nosso estudo da doutrina básica do arrependimento das obras mortas. Nós concluímos a nossa lista de obras mortas e hoje nós vamos falar sobre o vazio do coração do homem e o arrependimento genuíno. Então fique conosco e receba a sabedoria da parte de Deus. Muito bem, vamos dar continuidade ao nosso estudo bíblico e eu quero falar sobre o vazio no coração do homem. Eu lembro que antes de eu me converter a Jesus Cristo, eu senti como se faltasse alguma coisa na minha vida. Era como se algo tivesse faltando. Eu não sei dizer de outra forma, mas eu pensava que eu precisaria ter uma carreira profissional bem-sucedida. Eu pensava que a minha vida só seria plena quando eu conhecesse a mulher da minha vida, né, e casasse, talvez ter filhos. E eu casei, né, com a Oriana em 1994, mas aquele vazio continuava. Naquela época eu fazia faculdade e era músico de uma banda, né? Eu já falei isso outras vezes. E comecei a beber, antes de tocar eu bebia e queria me divertir, arranjava outras mulheres e enfim, vivia essa vida de pecado porque eu queria preencher o meu coração com alguma coisa. Eu sentia essa falta dentro de mim. E eu me converti ao Senhor através de um convite de um amigo, um irmão, chamado Geraldo. E Geraldo me levou para uma igreja evangélica, chamada Missão Evangélica. Isso foi em maio de 1995. Essa igreja fica em Natal, no bairro chamado Alecrim. E ali eu fui tocado por Deus. Foi a primeira vez que eu entrei numa igreja evangélica e fui tocado por Deus. E não consegui me conter, eu chorei muito, eu senti algo muito forte ali. E quando a pessoa, né, o irmão ali fez aquele que a gente chama de apelo, né, fez o convite para que eu recebesse Jesus como meu Salvador, eu aceitei e fui lá para frente. Eu não estava entendendo o que estava acontecendo ali, mas eu aceitei. Eu sentia essa carência, eu sentia essa vontade de conhecer a Deus, sentia necessidade de ter um rumo, ter um propósito na minha vida. E é interessante, quando eu saí daquela igreja, eu percebi que meu coração estava cheio. Estava cheio. É difícil de explicar, né? Eu acredito que só você vivendo essa experiência para você entender. E no dia seguinte, meu coração continuava cheio. Então aquela sensação de que faltava alguma coisa passou. E eu senti como se eu tivesse voltado para Deus, como se eu tivesse encontrado finalmente a razão da minha vida, o sentido da vida, na verdade, o sentido da existência. E a partir dali eu tive de começar esse processo de caminhada cristã. Mas naquele momento que eu aceitei Jesus como meu Salvador, esse vazio foi preenchido dentro do meu coração. Então as diversões, as drogas, né, a bebedeira, a prostituição, todos esses pecados, eles muitas vezes servem para a pessoa tentar encontrar uma razão para viver, buscar um prazer momentâneo para tentar preencher esse vazio que está no nosso coração. Mas esse vazio só pode ser preenchido por Deus. Por que isso? Porque nós fomos criados para ser imagem de Deus. Imagem de Deus, a palavra imagem lá no hebraico, né, citado lá em Gênesis capítulo 1, versículo 26, ela quer dizer projeção. Então Deus ele se manifestaria através de nós, através do homem, do ser humano aqui na Terra. O ser humano é a imagem de Deus e não uma estátua como essa. Claro que isso aqui é uma estátua para adorno, não é uma estátua que eu vou me ajoelhar e orar para ela, que aí é a idolatria, né, que a gente já falou.
Não, a imagem de Deus no homem era para que Deus pudesse manifestar através do homem o seu amor, a sua sabedoria, né? A humanidade, os homens têm diferentes dons, mas todos juntos, unidos, cada um manifestaria um dom específico. Um tem dom musical, outro tem dom para artes plásticas, outro tem dom para engenharia, para arquitetura, outro para medicina, sei lá, outro para ciências exatas, enfim. Eu acredito que Deus criou o ser humano para manifestar a sua grandeza, né, a sua inteligência, a sua sabedoria através de nós. Então, quando o homem se afastou de Deus, ele perdeu essa comunhão com seu Criador e ficou aquele vazio interior. E só esse vazio só é preenchido quando nós voltamos para Deus através de seu Filho Jesus. E se você nunca fez isso, você está ouvindo esses vídeos, tem assistido, e você não fez essa decisão para o Senhor Jesus Cristo, eu convido você a fazer, é somente crer nele, confessar com a sua boca, crer com o seu coração, e a Bíblia diz que você será salvo, né? Você vai receber um novo espírito. E aí sim, a partir desse momento, você precisará conhecer a palavra, entender o reino de Deus para andar de acordo com o reino de Deus. Muito bem, então após esse novo nascimento, onde esse vazio é preenchido, você precisará ter uma vida de arrependimento quando você pecar. É necessário arrependimento. Por isso é que o nome dessa doutrina é arrependimento de obras mortas. Este é o primeiro passo. E o que é arrependimento? Aqui no livro de Provérbios, capítulo 28, versículo 13, diz assim: quem esconde os seus pecados não prospera, mas quem os confessa e os abandona encontra misericórdia. Então, o que é arrependimento genuíno? É você reconhecer pecado, né? Você precisa reconhecer o seu pecado, confessá-lo a Deus e abandonar o pecado. Tem uma historiazinha que a gente conta para mostrar o que é verdadeiro arrependimento, que é aquela história do homem que bebe, vem para casa, bate na mulher, bate nos filhos. Quando fica bom da bebida, né, ele se arrepende, entre aspas, ele se arrepende, se entristece, mas volta para o bar para beber e repete a situação toda novamente. Então, o verdadeiro arrependimento ele precisa ser seguido de uma atitude firme contra o pecado. Não quer dizer que você nunca vai cair novamente. Podemos cair, mas se você não tiver essa atitude firme, você não vai abandonar o pecado. A misericórdia de Deus vem sobre nós quando nós reconhecemos que o pecado é algo que é grave, o pecado é algo que vai contra a natureza de Deus. Pecado não é algo de menor importância, pecado é algo de terrível importância, né, por assim dizer. Tanto é que Jesus teve que morrer por causa dos nossos pecados. Então, nós precisamos confessar os nossos pecados. Quando a gente percebe que pecou, eu vou abrir aqui em 1 João, capítulo 1. Diz aqui no capítulo 1, versículo 8, diz: se dissermos que não temos pecado, enganamo-nos a nós mesmos e não há verdade em nós. Então, todos nós somos pecadores. A palavra de Deus diz: não há um justo nem um sequer. Todos nós somos pecadores, nós precisamos de perdão. Então é necessário nos arrependermos, é necessário a gente confessar a Deus o nosso pecado e pedir perdão a Ele. E nós, quando aceitamos Jesus, nós confessamos, vamos dizer assim, confessamos que toda a nossa vida está sendo vivida apartada, né, a parte do Senhor, fora da vontade de Deus. Então a gente não precisa confessar todos os nossos pecados que nós cometemos desde que a gente se entendeu de gente. Isso é impossível, né? Eu me converti aos 21 anos de idade. Eu não lembro os pecados, todos os pecados que eu cometi até 21 anos de idade. Você não precisa fazer isso. Você confessa que Jesus morreu pelo seu pecado, recebe o perdão do pecado e você é perdoado. Se você, né, como diz aqui,
no 1 João capítulo 2, versículo 1. Meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis, e se alguém pecar, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. A palavra de Deus, ela é escrita para nós para nos orientar para que a gente não cometa pecado. Mas se a gente cai e transgride a palavra de Deus, nós precisamos confessar esse pecado e Ele vai nos perdoar e deverá ter um esforço da nossa parte para nos afastar daquilo que está nos levando a pecar. Para que a gente possa continuamente crescer em santidade, que eu vou começar a falar a partir do próximo vídeo. Então que a graça do Senhor Jesus Cristo e o amor de Deus seja com a tua vida. Amém.